Boa noite. Boa noite. Terrorismo na Europa. Ameaça de bomba cancela jogo entre seleções da Holanda e Alemanha. Polícia divulga retrato de homem-bomba e procura 2 foragidos que participaram dos atentados em Paris. Putin afirma que uma bomba derrubou o avião russo no Egito há 2 semanas. Em Minas Gerais, Samarco diz que mais 2 barragens perto de Mariana podem se romper. Medo na Europa. Jogo entre Alemanha e Holanda é cancelado após uma suspeita de bomba em estádio. A partida entre a Alemanha e Holanda aconteceria hoje em Hannover. O estádio foi esvaziado depois que uma mala suspeita foi encontrada em uma rua lateral. A área foi isolada. A porta-voz da polícia local não especificou qual era o conteúdo da mala, mas em entrevista à rede de TV Sky Sports, o chefe de polícia de Hannover disse que eles tiveram evidências concretas de que alguém planejava acender um dispositivo explosivo no estádio. A chanceler alemã Angela Merkel iria acompanhar a partida. Além desse jogo, a partida entre Bélgica e Espanha, que aconteceria em Bruxelas, já havia sido cancelada ontem devido ao risco de um atentado terrorista. Inglaterra e França jogaram agora há pouco. A partida foi marcada por um forte esquema de segurança e por muitas homenagens. O estádio de Wembley foi tomado por vermelho, azul e branco, cores da bandeira francesa. Na fachada, a célebre frase Liberté, Égalité e Fraternité. Torcedores balançavam bandeiras da França. Ingleses e franceses cantaram juntos a Marselhesa. O príncipe William depositou uma coroa de flores no campo em homenagem às vítimas do atentado e foi aplaudido. A Inglaterra venceu a França por 2-0. Polícia francesa divulga o retrato de um dos homens-bomba que participou dos atentados em Paris e continua a procura por Salah Abdeslam. A polícia francesa ainda tenta identificar este homem, que, segundo as investigações, seria um dos terroristas que se explodiu em frente ao Stade de France na sexta-feira. A polícia também procura por Salah Abdeslam. Hoje foi encontrado no norte de Paris um terceiro automóvel que pode ter sido usado na preparação dos atentados. O carro alugado por Abdeslam está registrado na Bélgica. Continuam as buscas em residências, principalmente nos subúrbios de Paris. A polícia descobriu que o cartão bancário de Salah Abdeslam foi usado na véspera dos atentados para alugar 2 quartos de um apart-hotel em Alfortville, perto de Paris, por uma semana. Ainda não se sabe se o local foi usado como esconderijo. O irmão mais velho de Salah Abdeslam disse em entrevista à rede de TV CNN que ele deveria se entregar às autoridades. As autoridades francesas procuram por um segundo suspeito. No entanto, essa pessoa não teve a identidade revelada. Hoje, 7 pessoas foram presas na Alemanha, mas depois foram liberadas. Segundo a CNN, a polícia de Paris localizou um celular de um dos terroristas. França pede ajuda militar aos países da União Europeia para enfrentar o Estado Islâmico. O apoio foi unânime. O ministro da Defesa da França, Jean-Yves Le Drian, recorreu ao artigo de tratado da União Europeia que prevê a obrigação de prestar auxílio e assistência em caso de ataque a um dos países membros. Esta é a primeira vez que o artigo é ativado. O presidente François Hollande recebeu o secretário de Estado americano John Kerry. O secretário elogiou a coragem dos franceses, destacou a cooperação, a troca de informações entre os 2 países e confirmou que vai participar, junto com o presidente Barack Obama, da Conferência do Clima COP21, que começa no dia 30 em Paris. Kerry também confirmou que François Hollande vai se encontrar com Barack Obama na próxima terça-feira em Washington e com Vladimir Putin 2 dias depois em Moscou. Rússia anuncia que queda de avião da companhia Metrojet no Egito foi causada pela explosão de uma bomba dentro do Airbus. 224 pessoas morreram. O avião explodiu logo após a decolagem de Sharm el-Sheikh para São Petersburgo.
De acordo com o FSB, Serviço de Segurança Federal da Rússia, o ato foi resultado de um ataque terrorista, reivindicado pelo Estado Islâmico poucos dias depois. Segundo a perícia, uma bomba caseira contendo até 1 quilo de TNT explodiu durante o voo em pleno ar. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que será prioridade dos serviços especiais do país encontrar os responsáveis pela queda do avião. E depois desta confirmação que uma bomba do Estado Islâmico derrubou o avião russo no Egito, Moscou anuncia a união de forças com a França nas operações militares na Síria. O Kremlin disse que Vladimir Putin conversou por telefone com François Hollande e eles concordaram em coordenar suas ações militares na Síria. Putin disse a seus chefes militares que é preciso elaborar um plano conjunto de ações marítimas e aéreas. Um navio de guerra francês vai alcançar em breve o cruzador de mísseis guiados Moskva, que está no Mediterrâneo. O Ministério Russo da Defesa anunciou que Moscou bombardeou alvos do Estado Islâmico em Raqqa, a capital dos jihadistas na Síria, e também lançou ataques aéreos nas províncias de Alepo e Idlib. A França lançou uma segunda série de ataques aéreos em Raqqa. O Ministério da Defesa da França disse que 10 caças lançaram 16 bombas no reduto dos extremistas. Vários estados americanos defendem a proibição da entrada de refugiados sírios no país. A manifestação acontece após o anúncio de que um dos responsáveis pelos ataques em Paris chegou à Europa como solicitante de asilo. Ao todo, 27 estados de maioria republicana anunciaram que vão bloquear o programa do presidente Barack Obama, que pretendia abrir as portas do país a 10 mil refugiados sírios. Segundo os governadores, apesar da grande maioria dos refugiados estar fugindo da guerra iniciada pelo Estado Islâmico, há o perigo de que extremistas estejam infiltrados nas levas migratórias e que ponham em risco a segurança do país. Porta-vozes da ONU condenaram o posicionamento e fizeram um apelo tanto aos Estados Unidos quanto aos países europeus para que não demonizem comunidades já marginalizadas do Oriente Médio. Eles alertaram ainda que os estados não têm autoridade legal para bloquear as fronteiras e que o isolamento de refugiados apenas contribui para o aumento da xenofobia e do medo. Aqui no Brasil, presos da 20ª fase da Operação Lava Jato fazem exame de corpo de delito. Eles ficarão presos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. O procedimento no IML é padrão. O ex-gerente executivo da estatal, Roberto Gonçalves, e o suposto operador financeiro, Nelson Martins Ribeiro, foram presos ontem no Rio de Janeiro. Os dois são suspeitos de participação no esquema de corrupção montado na Petrobras. Nesta nova fase da Lava Jato, o foco é a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, que, segundo o Tribunal de Contas da União, causou um prejuízo de 792 milhões de dólares. Para os investigadores, Roberto Gonçalves e Nelson Martins receberam cerca de 5 milhões de dólares para facilitar a compra da refinaria. Manifestantes interrompem discurso do vice-presidente Michel Temer durante o encontro do PMDB e pedem impeachment da presidente Dilma Rousseff. Com gritos de Brasil para frente, Temer presidente, o grupo carregava bonecos infláveis da presidente Dilma e cartazes pedindo para que o vice se posicionasse favoravelmente ao impeachment. Após segundos de silêncio, Temer respondeu: Por enquanto não, viu? Por enquanto não. Vamos esperar. Em 2018, nós vamos lançar um candidato, temos grandes nomes no PMDB, não eu. Eu estou encerrando minha vida pública. No discurso, Temer reconheceu a grave crise que assola o país e afirmou que o PMDB está unido para ajudar o Brasil a retomar o crescimento. As mudanças devem ser estruturais, não apenas cosméticas. Só assim, tenho certeza, nós seremos competitivos no mercado internacional e competentes na produção interna. E apesar das cobranças de alas do PMDB para que o partido rompa com o governo federal, Temer afirmou que a presidente Dilma Rousseff faz o possível e o impossível para manter a unidade do país. E disse que o encontro da legenda não iria discutir a ruptura com o Palácio do Planalto. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, chegou a ser vaiado logo que começou a discursar, mas quando pregou o afastamento do PT, foi aplaudido por alguns militantes. Em sua fala, Cunha disse que o PMDB não deve se calar por cargos e que chegará o momento da sigla decidir sobre o desembarque do governo Dilma.
a qual nós não participamos, nós não formulamos e nós não temos compromisso com aquilo que está sendo colocado porque não participamos da sua formação. Mas sem que nossa voz possa ser ouvida, o PMDB tem que buscar o seu caminho. E essa voz não pode ser abafada por meia dúzia de carguinhos para poder calar aqueles que não têm compromisso com o partido. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre esse suposto racha dentro do PMDB. Nascido em 1966 como um partido político, o velho MDB, hoje PMDB, foi se transformando ao longo do tempo numa espécie de manicômio. Nos últimos meses, o PMDB perguntava a si mesmo, ser ou não ser governo? Essa dúvida empurrou o partido para o Congresso Partidário, que foi realizado hoje em Brasília. Estava combinado que nesse encontro o PMDB tomaria um rumo. O partido se equiparia para assumir o poder no lugar de Dilma Rousseff a qualquer momento ou para disputar a presidência da República em 2018, o que viesse primeiro. Mas o que se viu no encontro do PMDB foi uma espécie de terapia de grupo, na qual o PMDB brigou consigo mesmo e não teve alta no final do tratamento. Um pedaço do PMDB, minoritário, quer romper com o governo Dilma imediatamente. Outro pedaço do PMDB, majoritário, quer extrair do governo Dilma todas as benesses que o déficit público for capaz de financiar. Quem assistiu ao encontro do PMDB enxergou na mesa que dirigia os trabalhos um retrato do que virou o partido. No passado, a cara do PMDB era de Ulisses Guimarães. Esse personagem passou por um processo muito parecido com o que ocorre num clipe de uma famosa música de Michael Jackson. A música é Black and White. No clipe, Michael Jackson utilizou um recurso, um truque de computação chamado morphing. Ele faz uma fusão de imagem que transforma uma cara em outra e essa cara em outra cara e assim sucessivamente. No caso do PMDB, a cara de Ulisses Guimarães foi ganhando elementos novos. Ganhou o implante capilar de Renan Calheiros, ganhou o bigode de José Sarney, ganhou o nariz aquilino de Eduardo Cunha. O resultado dessa fusão de imagens se parece muito mais com uma organização partidária com fins lucrativos do que com um projeto político para 2018. Boa noite. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassa o mandato do vereador Netinho de Paula. Atualmente do PDT, ele foi cassado por infidelidade partidária. A Justiça Eleitoral entendeu que ele não sofreu discriminação pessoal ou política ao deixar o PCdoB, partido pelo qual foi eleito em 2012. Netinho ficou 7 anos no partido. O TRE expediu um ofício à Câmara Municipal e determinou a posse do suplente em um prazo de 10 dias a partir da publicação da decisão no Diário Oficial da Justiça. Netinho pode recorrer da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Em nota, Netinho afirma que vai manter as atividades normalmente na Câmara Municipal e que vai recorrer da decisão. Alunos, professores, sindicalistas e integrantes de movimentos sociais mantêm as invasões a pelo menos 24 escolas em protesto contra a reorganização da rede estadual de ensino de São Paulo. O secretário estadual da Educação, Hermann Wuwald, falou sobre o assunto hoje. A movimentação dos estudantes tem uma conotação educacional. É este movimento que eu respeito. O movimento com uma pauta política de entidades que estão distantes da educação, impedindo as escolas de funcionarem, é uma pauta que não deve ser trabalhada sob o aspecto da educação. Tem que ficar muito claro isso. Eu não posso aceitar, e não aceito enquanto responsável pela educação desse Estado, de que as escolas estejam impedidas de viabilizar aos nossos estudantes as suas atividades para cumprimento do ano letivo de 200 dias, por conta de uma agenda que não é uma agenda educacional, por conta de uma ação que tem nestas entidades outras manifestações que não a manifestação do eu gosto da minha escola. Homem é baleado e morto no Morumbi. Segundo a Polícia Militar, ele estava cometendo crimes na garupa de uma moto quando foi atingido. Segundo a polícia, o homem que morreu tinha acabado de roubar 4 vítimas e estava fugindo. Uma outra pessoa, ainda não identificada, acertou 2 tiros nas costas dele.
O caso aconteceu por volta de 6 horas da manhã desta terça-feira na Avenida Giovanni Gronchi, na altura do número 3000, no Morumbi, na Zona Sul. De acordo com testemunhas, o comparsa dele fugiu de moto. O corpo do homem baleado ficou nessa esquina por cerca de 6 horas até ser retirado. As marcas de sangue ficaram. Estava fugindo do local dos fatos, do roubo anterior, e acabou sendo alvejado por 2 disparos de arma de fogo, que a autoria permanece desconhecida. E nós acionamos o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que irá nos ajudar, auxiliar nas investigações, tentando esclarecer quem é o autor dos disparos. Essa não é a primeira vez que esse cruzamento é palco de violência aqui no Morumbi. Aliás, toda a Avenida Giovanni Gronchi tem sido alvo constante dos bandidos nos últimos tempos. E normalmente as vítimas são os motoristas parados no trânsito. Para você ter uma ideia, no último mês foram pelo menos 2 arrastões que aconteceram aqui. No domingo, dia 1º de novembro, no quarteirão de baixo, pessoas que estavam em pelo menos 10 carros foram roubadas. Elas estavam na rua Clementine Breni, com a Avenida Giovanni Gronchi. 4 dias antes, no dia 28 de outubro, 8 bandidos faziam assaltos em sequência na região, quando um policial civil reagiu e matou um dos criminosos. Ele tinha 19 anos de idade. O restante do bando conseguiu fugir. A rotina de violência traz medo aos moradores que precisam fazer esse caminho. Então a gente vai todo dia assim, com o vidro escuro, pede para todo mundo deixar o celular escondido e alerta, né? Sempre. A gente tenta evitar os horários mais cheios, enfim, e vai vivendo, né? Não tem muito jeito. Por cerca de 1 hora, enquanto a nossa equipe fazia a reportagem, muitas viaturas policiais passaram pelo local. Mas nem assim, o temor de ser a próxima vítima, quando o farol para, vai embora. Não é só policiamento, é impunidade, na verdade. Vamos ser bem franco. Você não vai ter um policial para cada bandido. E, lamentavelmente, a impunidade deixa o bandido à vontade. Desde o meio do ano, a Prefeitura tem retirado grades instaladas em parques e praças de São Paulo com o objetivo de revitalizar os espaços públicos. Mas, em alguns casos, a iniciativa da administração municipal tem causado polêmica. O fato de terem retirado as grades do Largo Nossa Senhora da Conceição, no Cambuci, agradou a dona Áurea, que caminha todo dia com o Kiko. Uma vez por semana eles lavam a pracinha, lavam tudo, fica limpinho. Não dá a ver que você tem visão de tudo. Era melhor com grade. Pela segurança mesmo, de estarem aqui dentro, de estarem correndo. Muitas vinham com bicicleta e ficavam mais aqui dentro, né? Quando o assunto é grade, o que não falta é divergência. E não é novidade. As grades começaram a ser instaladas em praças e parques na década de 80 como uma medida de segurança para diminuir a criminalidade nesses locais. Depois, serviram para impedir que pessoas em situação de rua se instalassem. Esses foram os motivos que levaram moradores da Bela Vista a se mobilizar para impedir que a Prefeitura retirasse as grades da Praça Ítalo Bagnoli em julho deste ano. Mas não adiantou. Recentemente, a Prefeitura retirou as grades e agora quem visita a praça vê sinais de que vem reforma por aí. Seria legal se fosse reformada a praça, fosse feita uma praça para a convivência das pessoas, talvez um pequeno playground para as crianças. A Praça Ragué Bischoff, no Parque Dom Pedro, também perdeu as grades e logo virou casa para quem não tem onde morar. Ficou pior ainda, às vezes você tem medo de passar perto das pessoas que estão ali, não fazem nada, mas você não sabe, né, se a pessoa está com droga ou não. Aqui no Cemitério da Consolação, a grade entra, mas é para substituir o muro. É que em dezembro do ano passado, uma forte chuva fez com que todo aquele trecho do muro despencasse. E ao invés de reconstruir, a Prefeitura decidiu então instalar as grades, exatamente para transformar o cemitério em um espaço mais aberto e para testar a reação do público. Gostei. Por quê? Ficou bonito, diferente. Melhor que o muro? Eu prefiro. Eu não gostei da grade, porque eu acho que cemitério, ainda mais um cemitério com construções como essa, é algo que tem que ficar ao recolhimento de quem visita e tudo mais. Não é uma paisagem para ser desfrutado. A seguir, Brasil registra 399 casos de microcefalia somente neste ano. E a tragédia em Mariana.
Samarco admite que outras 2 barragens podem se romper. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Tá difícil não deixar a peteca cair? A gente levanta seu astral. Com nossa programação, a cultura é acessível a todos e você confere na faixa os melhores musicais e espetáculos da cidade. TV Gazeta. Bom te ver, sempre bem. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Hoje no Todo Seu tem entrevista e musical com a cantora Eugênia Melo e Castro. Imperdível. Esther Rocha fuxica sobre as celebridades e Júlia Pimenta comanda a gastronomia da noite. Anota aí, Tudo Seu é hoje, 10h30 da noite. Tô te esperando. Brasil registra 399 casos de microcefalia somente neste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, os casos de contaminação por Zika vírus registrados no primeiro semestre são a principal hipótese para explicar o aumento da ocorrência de microcefalia no Nordeste. Na microcefalia, o bebê nasce com um crânio do tamanho menor que o normal. O Zika vírus é transmitido pelo Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Ainda não há tratamento para a doença. O Ministério da Saúde orienta que grávidas ou mulheres que pretendem engravidar tenham cuidado redobrado para evitar infecções virais. Mineradora Samarco admite que as barragens de Santarém e Germano não estão estáveis e podem se romper. 12 pessoas continuam desaparecidas após a enxurrada de lama que atingiu o distrito de Bento Rodrigues há quase 2 semanas. Representantes da empresa anunciaram hoje que as estruturas não estão 100% seguras e que o índice de estabilidade varia em cada uma delas. Um porta-voz da Samarco afirmou ainda que estão sendo feitas obras emergenciais nas 2 barragens e que os procedimentos devem durar de 45 a 90 dias. Ontem, a Samarco anunciou que apenas a barragem do Fundão se rompeu no desastre do dia 5 de novembro. Hoje, a lama de rejeitos tóxicos de mineração chegou pelo Rio Doce a Baixo Guandu, no noroeste do Espírito Santo, e deve chegar até amanhã a Colatina. Também hoje, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, declarou situação de emergência na região do Rio Doce. Por causa do desastre, diversos municípios terão a captação de água totalmente comprometida por, no mínimo, 30 dias. E o governo federal anunciou agora à noite que está trabalhando em um plano de recuperação do Rio Doce. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, a recuperação da região pode levar 1 década. Chove forte agora à noite em São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências declarou estado de atenção para enchentes em praticamente todas as regiões da cidade. Até quinta-feira, o tempo deve ficar quente durante o dia, com chuvas fortes à tarde e também à noite. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. A quarta-feira será de calor e sensação de tempo abafado em todo o estado. A nebulosidade começa a perder força, deixando o céu mais aberto. O sol brilha mais forte por causa da alta umidade do ar. São esperadas pancadas de chuva à tarde em todas as áreas paulistas. No centro-oeste, máximas amanhã de 35 graus em Araçatuba e de 34 em Presidente Prudente. No centro-norte, máximas de 33 em São Carlos e também em Barretos e em Franca. E na faixa leste, máximas de 34 graus
graus em Campinas e de 31 em Sorocaba. Aqui na capital, até quinta-feira, o sol aparece entre nuvens e são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. Máximas de 31 e 33 graus. E na sexta, o céu fica nublado e pode chover a qualquer momento, com máxima de 30 graus. Polêmico filme Chateau, o Rei do Brasil, tem pré-estreia em São Paulo. Demorou 20 anos para ficar pronto o filme, que esteve envolvido em uma série de problemas jurídicos relativos à captação de recursos, mas finalmente estreia hoje nas salas de cinema aqui de São Paulo, Chateau, o Rei do Brasil, filme inspirado no livro de Fernando Moraes sobre Assis Chateaubriand, homem que trouxe a televisão para o Brasil. O diretor do longa, Guilherme Fontes, conversou agora há pouco com a imprensa e falou sobre todos esses problemas e também contou um pouco sobre o enredo do filme, que mistura ficção e realidade. O cinema, quando ele é muito didático, muito histórico, muito assim, eu acho que é menos fascinante do que uma história mais fábula, sem perder as impressões reais da vida, sem perder o caráter do personagem. Isso para mim era fundamental. O caráter do personagem para mim era o básico dessa história. E claro, a delícia que foi a vida dele, a aventura que foi a vida dele, o homem incrível que ele se transformou, um grande mecenas, talvez o maior mecenas que esse Brasil já conheceu. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, o rapper Dexter conversa com Fabrício Carpinejar em A Máquina. Assista agora, Todo Seu.